Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do projeto EducaBalsas. Hoje é dia de nossa aula interativa e nós vamos aí abordar o conteúdo da aula anterior sobre casos de semelhança de triângulos. Essa aula é voltada para os alunos do nono ano, a unidade temática a ser trabalhada é álgebra e a habilidade é a de número 12, ou seja, de reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. O que nós vamos aprender nessa aula? Vamos aprender a estabelecer condições mínimas para que dois triângulos sejam semelhantes e conhecer os casos de semelhança de triângulos, ou seja, os casos AA, o LAL e o LLL que nós vimos na aula anterior. Bem, e como primeiro exercício, nós temos esse aqui, ó. Se ângulos com marcas iguais são congruentes, determine as incógnitas x e y, tá? Então, esses dois triângulos, certo? O que a gente vai determinar aqui? O valor de x e y dos dois triângulos, certo? Vamos dar um tempinho aí para que vocês pensem, tá? Analise direitinho com a solução e já voltamos aí para a gente responder junto essa questão, tá? Bem, voltando aqui para que a gente possa responder junto essa questão, certo? Vamos lá, vamos analisar ela com atenção. Ó, temos dois triângulos. Aqui, devido esses dois ângulos aqui, ó, correspondentes, terem a mesma medida, eu posso afirmar aqui, né, sem sombra de dúvida, que esses dois triângulos são semelhantes, não é isso? Então, se são semelhantes, significa dizer basicamente o quê? Que os lados correspondentes, eles são proporcionais, certo? Beleza. Então, vamos lá, ó. Esse ângulo, ele é congruente a esse, ó. Ambos têm, ó, uma marquinha. E esse ângulo é congruente a esse, ó, com duas marquinhas, certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai relacionar? Vamos relacionar os lados correspondentes. Então, vamos lá. O lado oposto a esse ângulo é o 6. Vamos colocar aqui 6. Aí vamos lá, no outro triângulo, onde tem, ó, o ângulo com uma marquinha só. Então, o lado oposto a esse ângulo é o Y. Beleza. Agora vamos olhar para o de duas marquinhas. O lado oposto ao de duas marquinhas, ó, é o 9. E no segundo triângulo é o 6, certo? A gente vai fazer agora, vamos multiplicar cruzado, certo? Então vai ficar como? Y vezes 9, 9y. E 6 vezes 6 dá 36, certo? Logo, como o 9 está multiplicando pelo y, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade como uma divisão, né? Uma operação inversa aí. Então vai ficar 36 por 9... E 36 dividido por 9 dá 4, né? Pronto, já encontramos a medida aqui do y. Precisamos agora da medida de x, né? Então vamos lá, vamos observar o terceiro ângulo. Se esses dois ângulos são iguais, ó, esses correspondentes, esse aqui e esse, e os dois tracinhos, esse terceiro também vai ser igual, tá? É isso, ó. Então, significa dizer o quê? Ó? Vamos pegar o oposto desse, que é x, sobre o oposto desse, que é 8, certo? E vamos aqui pegar a razão de semelhança desses triângulos, que é 9 sobre 6. 9 sobre 6. Vamos lá, multiplicar cruzado. X vezes 6, 6x. 8 vezes 9, 72. Então, eu vou ter, ó, 72, vou passar o 6 dividindo. E 72 dividido por 6 é 12. Pronto. Encontrei o valor de x, que é 12, e o valor de y aqui é 4. Vamos para a próxima questão. Bem, vamos aqui para a segunda questão.
A segunda questão, basicamente, ela diz o seguinte, ó. Veja, se alfa e beta, ó, esses dois ângulos aqui, são iguais, determine os valores de x e y dessa figura, tá? Então, dica para resolver essa questão, você vai observar que existe dois triângulos aqui e vai verificar se esses triângulos são semelhantes, tá? Dá uma pensadinha, tenta fazer, tá? E já que a gente volta com a solução. Vamos lá, vamos aqui para a solução dessa questão, certo? Primeiro, vamos identificar esses dois triângulos, tá? Ó, vamos lá. Eu tenho um triângulo maior aqui, ó, A, vamos chamar ele aqui de A, B, C, certo? E tem um menorzinho no interior dele, ó. Vamos chamar ele aqui, ó, já tem um C, vamos botar M, N, certo? Então tem um triângulo ABC, MNC, certo? O que a gente vai ter que observar se esses dois triângulos eles são semelhantes. Qual a condição para que eles sejam semelhantes? Que a gente vai ver algum daqueles casos, né? Ele tem um caso LLL, pode ser o A, pode ser o LAL, não é isso? Então vamos lá, vamos verificar. O mais fácil para de cara já perceber é o caso AA, né? Eu vou observar se eu tenho dois ângulos de mesma medida para saber se é AA. Visto que é AA, então já confirmo que é semelhante, tá? Beleza. Então vamos lá. Ele está dizendo que esses dois ângulos são iguais, o alfa e o beta, não é isso que a questão diz? Beleza. Você vai precisar de mais um ângulo, não é isso? Aliás, congruente, né? Mais um ângulo congruente, ou seja, de mesma medida, para que a gente possa confirmar que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Se esses dois têm a mesma medida. E vamos lá. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo C, ele vai pertencer tanto ao triângulo maior, ABC, ó, como ao menor. Ele pertence aos dois ao mesmo tempo, tá? Então, significa dizer o quê? Que eu tenho dois ângulos de mesma medida aqui, ó. Eu tenho um ângulo alfa e beta e tenho o C do menor e o C do maior, tá? Porque esse C pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho aqui? Tem um caso AA de semelhança, certo? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, o que a gente fez no exercício anterior, eu vou observar os lados opostos a cada ângulo, vou estabelecer aqui uma proporção, vou multiplicar cruzado e encontrar o resultado. Então, vamos fazer isso. Aí eu tenho aqui o ângulo alfa, o lado oposto, vamos olhar só para o triângulo grande, ó, tá? O lado oposto a esse ângulo alfa é esse lado BC. Quanto é que mede BC? BC mede, ó, daqui até aqui é 2 unidades e aqui é Y, não é isso? Então BC mede 2 mais Y. Vamos colocar aqui, ó, 2 mais Y. Agora, vamos olhar para o beta do menor, não é isso? Não são congruentes? Daí a mesma medida? Beleza. O beta do menor, o oposto a esse ângulo beta é o 8. Então vai ficar 2 mais Y sobre 8. Isso é igual a quê? Vamos precisar mais de uma fração, né? Então vamos lá. Vamos olhar para o ângulo C. Vamos ver o que eu consigo encontrar aqui no ângulo C. Lembra, a gente começou do maior para o menor? Então a ordem não pode mudar. Vou começar do triângulo maior, depois vou para o menor, certo? Então vamos olhar no ângulo C aqui, o lado oposto no maior ao ângulo C. O lado oposto vai ser esse lado aqui, ó, 6. Tá, ó, o ângulo C está aqui, o oposto é 6. Agora vamos observar o oposto no menor, tá? O oposto no menor vai ser 4. Olha o que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar cruzado. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 mais y vezes 4. 2 mais y, vou colocar entre parênteses, vezes 4. Por que eu vou colocar entre parênteses? Porque eu quero multiplicar esses dois valores aqui, né, da soma, tá? Por 4. E 8 vezes 6, 48.
Então vamos lá. Continuando aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Y vezes 4, 4y, que é igual a 48. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar os termos que tem incógnita no primeiro membro, que não tem, vamos passar para o segundo, tá? Vai ficar como? 4y, que é igual a 48, passo 8 para o outro lado. Ó, tá positivo, vai para o segundo membro, negativo, não é isso? Inverto o sinal. Menos 8, vai ficar 4y, que é igual a 48 menos 8, dá quanto? Dá 40. Agora é o seguinte, vamos concluir o cálculo. Para concluir, eu tenho um produto, né, de 4 para o y, ó, 4y é 4 vezes y. Se eu quero jogar esse 4 para o outro lado, para isolar o y, então vou inverter a operação, né? Isso, se é uma multiplicação, eu passo para o segundo membro com uma divisão, certo? Beleza, vamos lá. Então vai ficar como? Ó, passo 4, vai ficar 40 dividido por 4, e 40 dividido por 4 é 10. Logo, esse lado aqui mede, ó, 10, certo? Vamos lá. Aí, vamos olhar para o x, né? Vamos encontrar o x. Para calcular o x, eu vou olhar para esse terceiro lado, aliás, para o terceiro ângulo, certo? Esse aqui, ó, o ângulozinho B, ó, tá? Então vamos lá, vamos olhar no triângulo grande primeiro, do grande para o pequeno, né? Foi assim que começou, né? Então vamos lá. O lado oposto a esse B aqui, ó, é x mais 8, ó. O lado oposto dele é esse lado todinho, AC, ó, certo? X mais 8. Agora, vamos ver o correspondente a esse ângulo no menor. Ó, esse aqui é o correspondente ao alfa, esse é o correspondente a ele mesmo, porque ele pertence aos dois ao mesmo tempo, né? Então, só pode ser esse aqui, né? Só são 3 ângulos. Então, ó, o oposto a B é x mais 8 e o oposto a esse terceiro ângulo do menor é o y, que é igual. Agora vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Agora eu vou ter que pegar a razão de semelhança desses dois triângulos. O que vai ser a razão de semelhança? Esse 6 sobre 4, ó, tá? Que para qualquer razão dessa aqui, eu vou ter sempre o mesmo valor, porque eu já confirmei que os triângulos são semelhantes, certo? Então, basta eu pegar esse 6 sobre 4 e repetir novamente aqui, ó. 6 sobre 4. Aí, onde está? Ó, aqui apareceu agora duas incógnitas, né? X e y. Só que, como eu já calculei o y e deu 10, o que eu vou fazer? Somente substituir aqui, tá? Já substituir aqui onde tem y, a gente vai colocar 10. Vai ficar como? Ó, x mais 8 sobre 10, que é igual a 6 sobre 4. Multiplicando cruzado, vai ficar como? Ó, novamente, perceba que eu tenho dois valores aqui, essa soma, certo? Multiplicado por 4. Então vai ficar, ó, x mais 8 vezes 4, que é igual a 10 vezes 6, 60. Então vamos lá. Distribuindo isso, x vezes 4, 4x, mais 8 vezes 4, 32. Isso aqui tudo igual a 60. Vamos isolar novamente a incógnita no primeiro membro. Vai ficar 4x, que é igual a 60 menos 32. Logo, 4x vai dar quanto? 60 menos 32 dá 28, certo? X é igual a 28 por 4. X, finalizando aqui, é 7. Então, chegamos aqui à conclusão de que o y é 10 e x é 7. Bem, vamos aqui para a terceira questão, tá? Sendo RS retas paralelas, determine x. Aqui eu tenho a reta R e S, tá? Paralela, determinar o valor de x, tá? Esse valorzinho aqui. É bem simples essa questão também, ela está relacionada aqui com semelhança de triângulo. Observe essa questão da semelhança, pega os lados correspondentes que eles vão ser proporcionais, tá? Beleza? Dá um tempinho aí para que vocês possam resolver e tenta mesmo, viu? Bem, vamos lá. Por que
A gente pode afirmar aqui categoricamente que existem dois triângulos aqui e que esses dois triângulos eles são semelhantes, justamente pela presença aqui dessas retas paralelas, não é isso? Então tem a propriedade aqui, ó, no triângulo, se tu traça uma reta paralela a um dos lados, né, é formado obrigatoriamente dois triângulos semelhantes. Então o que eu tenho aqui, ó, vamos marcar, vai ficar melhor para entender marcando. Ó, tem esse triângulo maior, vamos chamar ele de ABC, certo? E esse menorzinho aqui eu vou chamar de AMN. Tranquilo? Eu quero saber quanto é esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então o que a gente vai relacionar aqui? Eu vou relacionar a altura do menor, ó, veja aqui que a altura do menor é 8, com a altura do maior. Depois eu vou pegar a base do menor e relacionar com a base do maior, tá? Vamos lá. Então tem, ó, o 8, que é a altura do menor, o 8, sobre a altura do maior, vai ser o 8 mais x, não é isso? Até aqui é o 8, essa parte de baixo mede x. Então é o 8 mais x. Um valor aqui que eu não sei quanto é, né? Desconhecido, por isso é colocado aqui essa incógnita. Beleza. Agora, relacionei as alturas, vou relacionar a base, tá? 12 sobre 21. Vai ficar como? Vou multiplicar cruzado. Então, vou ter, ó, 8 mais x vezes 12 e 8 vezes 21. Então, olha lá, 8 mais x vezes 12 e 8 vezes 21. Vamos distribuir isso aqui, ó. 8 vezes 12 vai dar quanto? Vou fazer aqui no cantinho, ó, 12 vezes 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 1 vezes 8 dá 8, com 1, 9. 96. Mais, agora x vezes 12, 12x. Isso tudo igual a 21 vezes 8. 21 vezes 8 vai dar quanto? 1 vezes 8 dá 8, 2 vezes 8, 16, 168. Vamos fazer o que agora? Vamos isolar o termo que tem incógnita no primeiro membro, que não tem, vamos jogar lá para o segundo. Então vai ficar só o 12x aqui, não é isso? 12x igual a 168, passo 96 para o segundo membro, menos 96. Então 12x é igual a quanto? 168 menos 96, vai dar quanto? Ó? Vamos fazer aqui no cantinho novamente, 168 menos 96. Então o que eu tenho aqui, ó, 8 menos 6 dá 2, 16 menos 9 dá quanto? 7, né? Então vai ficar 72. Aí 12 multiplicado por x, vou jogar o 12 para o outro lado, dividindo, não é isso? Então vai ficar 72 sobre 12. E 72 dividido por 12, como a gente já fez antes, esse cálculo, 72 dividido por 12 dá 6. X vai ser 6. Tranquilo essa aí, né? Fácil. Perceba, existe... as questões são bem parecidas, tá? Então é só ter tranquilidade, observar essa questão de semelhança, pegar os lados correspondentes, montar a igualdade de razões, né? A proporção e multiplicar cruzado e tchau, viu? Vamos para a próxima questão. Bem, vamos aqui para a quarta questão. Vamos lá, vamos acompanhar com atenção. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Ó, tem um prédio aqui, tá? Perfeito o prédio, viu? E a sombra dele aqui 15 metros, certo? Ó, o solzinho aqui, ó, bonitinho. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3 metros. Então, tem o prédio, tem a sombra de 15 e tem um poste aqui do lado do prédio. Ó, é um poste. E a sombra do poste está dando 3 metros. Com base nisso, você vai analisar e vai calcular a altura X aqui do prédio, certo?
Vou dar um tempinho para vocês pensem nessa questão, não precisa nem dar dica aqui, né? Você vai usar a semelhança de triângulo, tá? Semelhança de triângulo para resolver essa questão, tá? Dá um tempinho e já voltamos aqui com a solução. Tá, vamos lá. Perceba o seguinte, ó. Esses dois triângulos aqui, eles vão ser semelhantes, tá? Certo? Porque a luz do sol, ela vai projetar aqui, os raios solares vão ser projetados com a mesma inclinação aqui sobre os dois objetos, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos relacionar aqui sombra do prédio com sombra do poste, a altura do prédio com a altura do poste. Vamos fazer essa regrinha de 3. Essa aqui é tranquila, essa é bem fácil para fazer, viu? Então vamos lá, ó. A altura aqui do prédio que eu quero descobrir é x, né? Beleza. A altura do poste aqui, ó, 5 metros. Sombra do prédio, 15. E sombra aqui do poste, ó, 3 metros. A gente vai multiplicar cruzado. X vezes 3, 3x. 5 vezes 15. 5 vezes 15 vai dar 75, né? Vamos fazer aqui, ó. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 1 vezes 5 dá 5 e 2, 7. 75. 75 dividido por 3. Dá aqui 25 metros é a altura do prédio. Beleza? Foi tranquila essa, né? Vamos para a próxima. Bem, vamos aqui para a quinta questão. O enunciado é um pouco grande, mas a questão é bem simples, não foge muito do que a gente fez anteriormente, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui atentamente e vamos resolver. Ó, numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo. Ó, esse objeto aqui, ó, estacionou a 50 metros do solo, e um helicóptero do exército situado aproximadamente 30 metros acima, ó, o helicóptero ficou a 30 metros acima desse disco voador, iluminou com holofote, como mostra a figura. Jogou a iluminação aqui, ó, acima do disco voador. Sendo assim, podes afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente quanto? Ó, observe aqui, ó, você tem um helicóptero, aí tem iluminação, ele jogou a iluminação sobre o disco voador e aqui foi projetada uma sombra. O que ele quer é o raio, é isso, ó, a distância aqui do centro até a bordinha do disco. Então, vamos ler ela com atenção, tente observar os dois triângulos, que existe a semelhança entre eles, pelo fato do disco estar paralelo com o chão, tá? E tente fazer, já que a gente volta aqui para resolver essa questão junto. Bem, vamos lá, vamos para a resolução. Veja, ó, aqui, se você observou bem, a questão é bem parecida com a anterior, tá? Tem esses dois triângulos, tem um menorzinho e tem um maior. Então, o que a gente vai relacionar aqui? A gente vai relacionar a altura do menor com a altura do triângulo maior, a base do menor com a base do maior, tá? A base do menor vai ser o diâmetro do disco. E, consequentemente, a metade é o raio. É isso? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questãozinha aqui. Ó, a altura do menor é 30. É isso, ó. Do triângulozinho menor. Do maior é quanto? 30 mais 50. Ó, todo dá, então, 80. Eu quero descobrir isso aqui do
menor, vamos chamar de x. E a base do triângulo todo é 16. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar cruzado. Eu vou ter 80x igual a 30 vezes 16. Para facilitar aqui nosso cálculo, a gente não perder muito tempo, a gente pode estar fazendo, ó, 3 vezes 16, 48. Sobrou um zerinho ali, coloco ele aqui. Então, como a gente já está cansado de fazer, 80 passa para o outro lado dividindo. Ficar 480 por 80. Ó, esse zerinho corta, fica só 48 por 8. E a gente sabe que 48 dividido por 8 é 6. Portanto, o diâmetro é 6, o diâmetro do disco. Ó, aqui tem um disco, ó. O diâmetro dele é 6. Se o diâmetro é 6, eu sei que o raio é a metade, então significa dizer que o raio do disco voador é de 3 metros, letra A. Bem, chegamos ao final aí de mais uma aula. Espero realmente que vocês tenham compreendido essa questão de semelhança de triângulos, porque essa relação de proporcionalidade, essa ideia intuitiva de proporção, ela vai ser bastante útil em outros conteúdos, tá? Aguardo você na próxima aula. Até lá, galera. Fui!